Hoje vamos testar o conhecimento do ChatGPT em relação à Bíblia. Será que o site GPT compreende a Bíblia melhor do que muitos pastores? Vale ressaltar que condensamos as respostas com a finalidade de sermos mais objetivo. Primeira pergunta. Você tem informações da Bíblia? Sim, tenho informações sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado que contém escrituras consideradas sagradas para o cristianismo. Ela é composta por duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém textos religiosos judaicos escritos que abrangem desde a criação do mundo até a época anterior ao nascimento de Jesus Cristo. O Novo Testamento é centrado na vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, além dos ensinamentos dos apóstolos. O Antigo Testamento inclui livros como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, entre outros. O Novo Testamento contém os 4 evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo e outros apóstolos, além do livro do Apocalipse. De acordo com o que está escrito na Bíblia. Qual é o dia santo de Deus? De acordo com a Bíblia, o dia santo de Deus é o sábado, que é o 7º dia da semana. O sábado é mencionado várias vezes no Antigo Testamento, principalmente no livro do Êxodo, onde é descrito como um dia de descanso e adoração ao Senhor. O mandamento do sábado é incluído nos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Um dos versículos que fala sobre o sábado está em Êxodo capítulo 20 versos 8 a 11, que diz: Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado, e o santificado. É importante observar que diferentes tradições religiosas interpretam e praticam a observância do sábado de maneiras distintas. Algumas tradições religiosas cristãs, como o judaísmo e algumas denominações do cristianismo, seguem a observância do sábado como um dia de descanso e adoração. No entanto, outras denominações cristãs consideram o domingo, o primeiro dia da semana, como dia de adoração e descanso, em comemoração à ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, há um falso deus pagão, que seduz a muitos para venerá-lo, chamado Deus Sol. Há na história alguma informação sobre o culto ao Deus Sol? Sim, na Bíblia existem referências ao culto ao Deus Sol ou ao Sol como objeto de tradição em algumas culturas antigas. No Antigo Testamento, há menções a práticas de idolatria e adoração ao Sol entre os povos pagãos. Um exemplo notável ocorre no livro de Ezequiel, no qual o profeta recebe uma visão do Templo de Jerusalém e testemunha várias abominações cometidas pelo povo. Não existe um dia da semana específico em que o sol seja venerado universalmente em todas as culturas e religiões. No entanto, em algumas tradições e sistemas de crenças, o domingo é considerado um dia associado ao sol ou adoração solar. O domingo é tradicionalmente considerado o primeiro dia da semana em muitos calendários ocidentais, incluindo o calendário gregoriano amplamente utilizado hoje. Essa prática tem suas raízes no antigo Império Romano, onde o domingo foi dedicado ao culto do Deus Sol Invictus Sol Invencível, uma estrutura solar adorada durante o período do solstício de inverno. Com a ascensão do cristianismo no Império Romano, o domingo também passou a ser associado ao dia de descanso e adoração cristã. Há algum dia da semana em que o sol seja venerado? Vale ressaltar que o domingo também tem significado religioso em outras tradições além do cristianismo. Por exemplo, no hinduísmo, o domingo é associado ao deus do sol, Surya. Em algumas formas de neopaganismo e espiritualidade contemporânea, o domingo pode ser considerado um dia para honrar o sol ou se conectar com sua energia. No entanto, é importante destacar que a associação entre o domingo e a veneração do sol não é universalmente aplicada em todas as culturas e religiões. A forma como os dias da semana são considerados sagrados e associados a estruturas podem variar amplamente em diferentes tradições. É verdade que os primeiros cristãos eram predominantemente judeus convertidos ao cristianismo. Inicialmente,
Esses convertidos continuariam a observar as práticas e tradições judaicas, incluindo a observância do sábado como dia sagrado. No entanto, ao longo do tempo, houve uma mudança gradual nas práticas e tradições dos cristãos em relação ao sábado. À medida que o cristianismo se expandia para além das comunidades judaicas, Eva ganhava preferência entre os gentios, questões relacionadas com a relação dos cristãos gentios com a lei judaica e suas práticas religiosas. Uma das principais questões era a observância do sábado, que era um elemento central na vida religiosa judaica. O debate sobre a observância do sábado pelos cristãos foi amplamente discutido nas primeiras comunidades cristãs. No livro de Mateus, há um grupo de obreiros que fizeram milagres e maravilhas em nome de Jesus. Mas no julgamento final eles não foram salvos. Jesus disse: "Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade." Podemos ver que a prática que condenou esses homens foi a iniquidade. Você pode consultar o texto original de Mateus e identificar o que é essa iniquidade que eles praticavam. No livro de Mateus, especificamente no capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus fala sobre um grupo de pessoas que realizaram milagres e maravilhas em seu nome, mas são rejeitados no juízo final. O trecho em questão é traduzido da seguinte forma: "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não ofereceram muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci." Mateus capítulo 7 versos 21 a 23. A palavra iniquidade é traduzida a partir do termo grego anomia, que se refere à ausência ou transgressão da lei, falta de cumprimento com a vontade de Deus ou uma violação do padrão moral estabelecido. Essas pessoas alegavam conhecer Jesus e realizar obras poderosas em seu nome, mas a razão pela qual são rejeitadas por ele é que elas praticavam a iniquidade, ou seja, viviam uma vida em desobediência aos mandamentos de Deus e não seguiam a sua vontade. A ênfase aqui está na necessidade de uma relação genuína com Deus, expressada através da obediência e do supervisionado com os princípios morais e éticos mantidos por ele. O mero desempenho de ações aparentemente impressionantes, como profetizar, expulsar demônios e fazer milagres, não é suficiente para garantir a salvação. É a qualidade do relacionamento com Deus e o compromisso com sua vontade que são fundamentais. Em suma, o termo iniquidade no contexto citado se refere a uma vida caracterizada pela transgressão deliberada da lei e pela falta de cumprimento com a vontade divina, apesar de realizar ações aparentemente poderosas ou espirituais. Pergunta importante: Jesus aboliu o sábado. Não há registros históricos ou relatos bíblicos que indiquem que Yeshua, conhecido como Jesus Cristo na tradição cristã, tenha abolido o sábado. Na verdade, de acordo com os evangelhos, Yeshua frequentemente observava o sábado e ensinava sobre a importância desse dia de descanso e adoração. No Novo Testamento, há várias passagens em que Yeshua é retratado participando de atividades no sábado. No entanto, ele também ensinou que o sábado foi feito para o benefício do homem e não para ser uma carga pesada. Ele confrontou os fariseus que estavam mais preocupados com a observância legalista do sábado do que com o amor e a compaixão. Marcos capítulo 3 versos 1 a 6. Em suma, embora Yeshua tenha desafiado a compreensão legalistas e hipócritas sobre a observância do sábado, não há comprovação de que ele tenha abolido o sábado como um dia especial de descanso e adoração para os judeus. Nas profecias messiânicas está escrito que Deus fará uma nova aliança de casamento com seu povo. Porém, a Bíblia é muito específica sobre a identidade do povo que fará parte desta aliança. Qual é este povo? De acordo com as profecias messiânicas na Bíblia, a nova aliança de casamento mencionada refere-se ao relacionamento restaurado entre Deus e o povo de Israel. Essa aliança é descrita em várias passagens do Antigo Testamento, como Jeremias capítulo 31 versos 31 a 34 e Ezequiel capítulo 36 versos 22 a 32. Uma aliança original entre Deus e o povo de Israel foi estabelecida durante o Êxodo, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos e outras leis divinas. No entanto, ao longo da história, o povo de Israel se levou de Deus, desobedecendo às suas leis e adotando práticas idólatras. As profecias messiânicas falam sobre uma nova aliança que Deus fará com o povo de Israel, na qual ele escreverá suas leis em seus corações e os perdoará de seus pecados.
Essa aliança é um símbolo da restauração do relacionamento entre Deus e seu povo escolhido. No entanto, é importante observar que, nas interpretadas pelos cristãos do Novo Testamento, a nova aliança também é forçada a todos os que creem em Jesus Cristo. Segundo o cristianismo, Jesus é o Messias prometido e o cumprimento das profecias messiânicas. Portanto, aqueles que se tornam seguidores de Jesus, independentemente de sua origem étnica, podem ser incluídos nessa nova aliança de casamento com Deus. Neste caso, temos uma questão não resolvida. A Bíblia diz que o povo com quem Deus fará nova aliança é o povo de Israel. Por outro lado, as doutrinas criadas pelos teólogos sem base bíblica. Aqueles que dizem que a lei foi abolida. Estes dizem que a noiva seria os gentios, a igreja sem lei. Mas é sabido que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo esclareceu com quem é esta nova aliança que Deus faz. A identificação da noiva está escrita na carta aos Hebreus. Com base nas palavras de Paulo, com quem Deus faz a nova aliança. Peço desculpas pelo equívoco anterior. Na carta aos Hebreus no Novo Testamento, o apóstolo Paulo não especifica que a noiva da nova aliança seja composta apenas pelos gentios. Na verdade, a carta aos Hebreus é direcionada aos judeus convertidos ao cristianismo e discute a superioridade de Jesus Cristo em relação ao sistema do Antigo Testamento. No contexto da carta aos Hebreus, Paulo fala sobre a superioridade do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio levítico, menciona o novo pacto e cita as palavras de Jeremias capítulo 31 versos 31 a 34, que falam sobre a nova aliança que Deus fará com a casa de Israel e com a casa de Judá. No entanto, é importante ressaltar que, ao longo do Novo Testamento, há ensinamentos que destacam a inclusão dos gentios na nova aliança. Por exemplo, em Efésios capítulo 2 versos 11 a 22, o apóstolo Paulo fala sobre a reconciliação entre judeus e gentios em Cristo, formando um único corpo. Há diferentes interpretações teológicas sobre a extensão da nova aliança aos gentios, e essas interpretações podem variar entre as denominações cristãs. É um tema complexo e sujeito a debates e diferentes pontos de vista teológicos. Sim. Este único corpo citado por Paulo não seria alusão ao fato de Paulo chamar os gentios de zambujeiros enxertados na oliveira verdadeira. Você está correto. Na verdade, a analogia da videira verdadeira mencionada por Jesus e a referência aos zambujeiros enxertados são encontrados no Evangelho de João, capítulo 15. Neste trecho, Jesus fala sobre a união íntima com ele, sendo ele a videira verdadeira, e seus discípulos sendo os ramos. Essa ilustração enfatiza a inclusão dos gentios na aliança de Deus através da fé em Jesus Cristo. Estas passagens bíblicas destacam-se que, no contexto da nova aliança, tanto judeus como gentios podem fazer parte do povo de Deus, sendo unidos em Cristo. Através da fé em Jesus, gentios são enxertados na videira que representam a aliança com Deus. Novamente, é importante notar que a interpretação teológica dessas passagens pode variar entre as diferentes correntes do cristianismo, e é sempre recomendado estudar a Bíblia e buscar uma compreensão mais profunda com base nos ensinamentos das Escrituras. Isto quer dizer que o gentio como galho de zambujeiro, enxertado na oliveira verdadeira deve se alimentar da seiva da árvore original. Essa ilustração da videira verdadeira destaca a importância da união com Cristo e da dependência dele para a vida espiritual e o crescimento cristão. É através dessa união que os crentes são capacitados a viver uma vida frutífera e cumprir o propósito de Deus para eles. Na analogia da videira verdadeira, Jesus é a videira verdadeira e os crentes, tanto judeus como gentios, são os ramos que estão unidos a ele. Os ramos dependem da videira para receber a seiva e nutrição necessária para o seu crescimento e frutificação espiritual. De acordo com essa analogia, os crentes, incluindo os gentios, se alimentam da seiva da verdadeira videira, que é Jesus Cristo. É por meio da união com Cristo que eles recebem vida espiritual, graça, direção e todos os recursos necessários para crescer e produzir frutos. Jesus disse que ele é a videira verdadeira, e nós os ramos. Isto quer dizer que nós como ramos devemos nos alimentar da seiva da videira verdadeira, e não a verdadeira árvore se alimentar do ramos do zambujeiro. A analogia não é sobre os gentios alimentando a árvore original, mas sim sobre todos os crentes, judeus e gentios, encontrando vida espiritual,
nutrição e sustento em Jesus, a fonte de vida espiritual. Os gentios são enxertados na videira verdadeira, ou seja, eles são incorporados à comunhão e ao relacionamento com Cristo, e através dessa união, eles recebem a vida e a seiva espiritual que provém dele. Muito obrigado e até a próxima. E você, não se esqueça de se inscrever. Sou eu quem agradeço. Ative o sininho das notificações também.